Então, por definição, esses transtornos são categorizados como doenças neurológicas, em que pese eles afetem o sistema mastigatório. A mioclonia, então, por definição, ela pode resultar de algumas questões, de algumas situações, de uma reação por infecção, de uma lesão cerebral ou na medula espinal, de tumores, pelo envenenamento químico, mas muito frequentemente por drogas químicas lícitas, medicamentos químicos. Miopatia mitocondrial, que é na verdade uma doença hoje também crescente em função da perda da energia cerebral, em função do déficit respiratório durante a noite e a ausência de oxigenação apropriada. As características então das mioclonias são as contrações repentinas, incontroláveis e involuntárias de um músculo ou de um grupo de músculos, enquanto a discinesia é um termo para diversos tipos de movimentos musculares anormais, involuntários, excessivos ou até diminuídos ou ausentes. É um dos sintomas dos diversos transtornos neurológicos que podem ser causados por medicamentos. Qual é a característica clínica fundamental da discinesia? Movimentos involuntários da língua, dos lábios, da face, pescoço, tronco e extremidades. Aqui uma exemplificação clínica de uma paciente nossa, já de muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, onde se mostra a arquitetura do sono. Ela tem aqui um gráfico do estágio 1 do sono em 6,1%, então em questão de segundos ela já adormece, ela não tem o que nós chamamos de latência do sono. O estágio 2, ela ocupa 34% da noite, do período do ciclo do sono, então ela tem ainda um sono superficial durante muito tempo, durante horas. Ela tem acordada, micro despertada, um tempo que soma 32%, 71%, acordada, micro acordada, e ela tem o sono REM, que é o sono dos sonhos, o sono da agitação e tal, com um volume até bastante razoável. Entretanto, nós temos sonhos REM de uma profunda agitação. Por exemplo, as pessoas dependentes químicas têm, ao invés de sonhos apropriados, elas têm pesadelos. Então, são situações de uma agitação cerebral muito grande. Então, essa é uma paciente, 55 anos de idade, 15 anos de dor crônica severa, depressão, fraturas das restaurações recorrentes, portanto, vive quebrando dentes, e isso é um transtorno para nós dentistas. Histórico químico, fluoxetina, uso, portanto, crônico de fluoxetina, uso de Neosaldina, toma a Neusa que passa, 2 dragas 4 vezes ao dia. Vamos aqui fazer uma observação, ainda dependente de cafeína, 12 xícaras de café por dia, que é mesmo uma tragédia. É impossível atingir o sono profundo com essa situação, com esse comportamento químico. A cafeína, inclusa na Neosaldina, é um dos mais fantásticos estimulantes do sistema nervoso central. Nós utilizamos para estudar para o vestibular, para a prova, para ficar acordado 2 dias e tudo mais, mas o rebote é terrível e a dependência causa uma série de alterações dos padrões do sono. Então, quando nós ingerimos o café, por exemplo, ele permanece de 6 a 8 horas na corrente sanguínea, prejudicando o estabelecimento do sono 3 profundo. Então, à noite, a partir das 18 horas, o bruxista não deve tomar o café cafeinado. São os cuidados que nós vamos comentar ali em tratamento que cercam a questão do bruxismo. Um neurologista canadense um neurocirurgião canadense chamado Wilder Penfield dedicou a sua vida, portanto, a cirurgias cerebrais e estudou na Espanha, por exemplo, com um pupilo do Santiago de Camões Carralo, que foi o sujeito que ganhou o Nobel da Ciência e que desenvolveu e identificou os neurônios. Estudou na Alemanha estimulações elétricas com outro grande médico que estimulava eletricamente o cérebro. Enfim, o Wilder Penfield tem uma situação, um acontecimento fortuito e ocasional
que modificou, e não que modificou, que apresentou uma grande vertente de pesquisa cerebral e fez um grande contributo à evolução do conhecimento do cérebro e das suas funções. Num dado momento, durante uma cirurgia, o Hilder Penfield operava epilepsias e ele, portanto, em 19 anos, ele fez mais de 400 craniotomias, abrindo o cérebro em tempo real, estudando e trabalhando nas epilepsias. Num dado momento, durante uma cirurgia, isso consta, né, na história, um instrumento soltou das mãos de um dos operadores e fez uma pequena compressão numa área cerebral. O indivíduo... se sabe que as operações cerebrais, elas não são de anestesia geral, são de anestesias parciais. O indivíduo levantou a perna. Quando tocou uma área cerebral, o indivíduo levantou o indivíduo começou a cantar. O indivíduo começou a cantar uma música durante a cirurgia, com essa estimulação de um instrumento que fez um pequeno toque numa área cerebral. Então, as pessoas comandadas pelo Hilder Penfield ficaram um pouco impactadas e pegaram o instrumento e tocaram próximo daquele toque. O indivíduo levantou uma perna. Pegaram o instrumento e colocaram numa outra área. O indivíduo mexeu a boca. Tocaram numa outra área. O indivíduo mexeu as mãos. E assim eles foram tocando e começaram a fazer esse estudo da localização das funções sensoriais e motoras dos indivíduos e a localização da área cerebral responsável pelo monitoramento dessas funções. Assim se explica que o indivíduo, quando tem um AVC num determinado ponto do cérebro, ele paralisa uma perna. Ele paralisa a boca durante a fonética. Então, esse senhor, o Hilder Penfield, fez um contributo espetacular para o avanço do conhecimento da medicina cerebral, no que se refere à localização das áreas e das suas funções. Chama atenção, ele, portanto, ele construiu, ele desenhou o pequeno homem representando essas funções. Então, há uma área cerebral que tem uma grande concentração sanguínea, uma grande concentração de oxigênio, uma grande concentração das grades celulares. Então, essa área representa, portanto, importantes funções corporais do ponto de vista sensorial e motor. Então, ele construiu com base nessas respostas corticais e nessas respostas sensoriais e motoras, o chamado pequeno homem, o homúnculo. É muito importante que nós dentistas façamos uma reflexão do homúnculo. Então, a maioria dos desenhos que correm pelo mundo, são por demais conhecidos, tem uma língua enorme, uma boca enorme, uma face enorme, um pescoço enorme, uma mão enorme. O que significa que esses dois setores, o setor orofacial e a mão, são representados no cérebro de uma forma grandiosa. A representação cortical da área orofacial é espetacular, ocupa ali num giro pré-parietal, numa córtex parietal, ocupa um grande espaço cerebral. Dessa forma, vamos agora compreender por que o indivíduo tem uma grande capacitação de colocar uma gota de sal na ponta da língua, uma gota de açúcar, uma gota de limão, de colocar uma coisa gelada ou quente e nós imediatamente identificarmos essa variável. Como que o indivíduo pode fazer uma mastigação complexa, tirando a língua, afastando a bochecha, movimentando a mandíbula, fazendo a força no momento certo, relaxando o músculo tal, contraindo o músculo tal, provocando uma secreção de saliva para iniciar o processo da digestão. É uma complexidade absurda, sem que nós estejamos sequer pensando nesse processo. Tudo natural, mas há uma área cerebral que comanda e coordena todas essas funções. Uma área cerebral espetacular, cortical, que comanda essas funções. Se essa área for afetada, nós perdemos naturalmente todas essas funções, que são as pessoas que têm acidentes, que têm acidente vascular cerebral, AVC, e de acordo com a área afetada, o indivíduo perde a capacidade de realizar as suas funções. Isso nos permite, portanto, avaliar essa grandiosidade da complexidade sensorial do sistema mastigatório e as microterminações nervosas, a sua capacidade aferente de obter informações e encaminhar
encaminhar córtex a cortical, e isso é possível, portanto, colocar o bruxismo no âmbito dessas discussões. Essa imagem da direita é uma imagem com contraste dos nervos da língua. Aqui, numa situação macroscópica que poderia ainda ser aprofundada por um corte microscópico de milhares de pequenas terminações nervosas, da capacidade de gustação e paladar e etc., que a língua tem essas funções.